E o nosso Deus, quero já de antemão agradecer a pastora Laís que me convidou por esse convite. Quando ela me convidou, eu estive orando e falando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Na minha vida cristã, pastor, eu sempre falei muitas coisas que eu queria. Mas quando o toque de Deus, Ele toca na nossa vida, quando o amor de Deus entra em nós, eu aprendi a falar o que Deus queria que falasse. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida ministerial é saber falar o que Deus quer falar. Se Deus mandou eu ficar calado, eu fico calado. Que eu pensei que eu não ia dar conta disso, mas graças a Deus, Deus tem me dado essa graça, esse espírito de entendimento para eu saber calar e falar na hora que Deus quer. E nós estamos vivendo dias difíceis, mas para nós que somos igreja, não tem dia difícil que quando o nosso eterno Deus entra nas nossas vidas e faz uma morada, começa a mover as coisas tão difíceis, mas nós temos o nosso Redentor. Eu convido você que está aqui no templo, você que está me ouvindo pela essa live, a abrir no Salmo 18, versículo 2. O motivo de Deus na minha vida e na sua, que resplandeça a graça e a glória dele sobre nós. Uma coisa que eu aprendi: Deus é ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele tem um zelo por mim e pela sua vida. E ele quer nessa noite ministrar na sua vida. Uma coisa que quando eu estava orando, Deus me deu esse versículo do Salmo 18, 2, que diz assim: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Pai, nessa noite nós queremos ministrar através desse versículo que o Senhor colocou para eu ministrar neste ambiente, para ministrar, Senhor, através dessa live. Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito, que é um Espírito Santo, que habita, Senhor, meu Deus, meu Pai, nas nossas vidas. Nós queremos que nessa noite o Teu Espírito esteja falando de uma forma bem clara, bem legível, que nada venha, Senhor, roubar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a palavra do nosso coração. Como diz, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Pai, que nada nessa noite venha, Senhor, tirar a nós para ter um espírito de entendimento. Esses que estão nos ouvindo na sua casa, que nada venha, Senhor, tirar a Tua atenção. Que eles possam, Senhor, nessa noite também ser ministrado pela presença do Senhor. Que o Senhor é o Deus de longe e de perto. Pai, nós cremos nesse Deus que nos fortifica, que nos fortalece. Um Deus que faz as coisas acontecer, mesmo mediante de tudo estar parado, quando o Senhor basta uma palavra do Senhor. Pai, por isso nessa noite, fala através da minha vida, nessa noite, nessa igreja e nessa live, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós sabemos que esse salmo, todos os salmos, eles têm uma história antes. Lá em 2 Crônicas 18 e lá em 2 Samuel 22, conta a história, por que esse salmo foi criado, por que Davi escreveu esse salmo. Ele, no 2 Crônicas, ele estava escolhendo os valentes de Davi. Os valentes, né? Os homens de Davi para a guerra. E sempre que Davi saía para a guerra ou voltava de uma guerra, ele escrevia um salmo. E esse salmo, ele já tinha saído de uma guerra, ele já tinha fugido da mão de Saul. Então ele estava com tudo, porque ele poderia fazer algo com Saul. Ele não quis, ele preferiu não tocar no ungido de Deus. Aí ele fez esse salmo. E esse salmo é um salmo de vitória, que ele glorifica a Deus, que ele não deixou a sua vontade prevalecer. E muitas vezes na nossa vida,
nós temos que tomar cuidado no mundo que nós estamos passando, pela circunstância que o mundo está passando. Não é só a nação do Brasil, não é só o Brasil, não é só Goiânia, não só o estado de Goiás. O mundo está passando por tantos problemas, por tantas dificuldades. Mas nós temos que lembrar na nossa mente, nós que conhecemos essa palavra, que é regra de fé e prática, nós não podemos esquecer do nosso Redentor vivo. E nesse salmo, nós temos que aprender e compreender o que Deus está querendo fazer. Ele quer mover na nossa vida. Ninguém pode produzir o mover de Deus. Eu não posso produzir. Não é eu que produzo o mover de Deus. Não é você, é Deus. Você não pode fazer chover. Você só pode apenas entrar debaixo da chuva. Você não pode fazer a onda. Você só pode subir e fluir sobre aquelas ondas. Tem coisas que nós não podemos fazer. E nessa noite, o Senhor, quando o salmista fala, ele fala: o Senhor é o meu rochedo, é uma rocha alta, à beira do mar. Ele está dizendo para mim e para você: por que vocês temem? Se eu sou essa rocha, vocês sabem o que é rocha? É uma massa composta de pedras. O irmão Geraldo pode entender bem disso, que ele mexe com construção. É uma massa de pedras. Então ninguém tem condições de quebrar se não usar um maquinário. Eu quero te dizer para você nessa noite: ninguém pode tirar a minha vida, nem a sua, nem o Covid-19, nem o coronavírus, se o Senhor, se o Eterno não permitir. Nós estamos ficando muito amedrontados. A igreja, ela não tem que ter esse medo, porque o Senhor é o nosso rochedo. Então, se Ele está dizendo: olha, eu sou um rochedo, eu estou te protegendo. Essa rocha aí, você está aí em cima, eu estou em cima dessa rocha. Eu estou acima de todas as coisas. E nós não temos que ficar com esse pânico que o mundo está tendo. Nós temos que ser zelosos. Temos que tomar cuidado. Não é só por causa do Covid-19, por causa da higienização do nosso corpo mesmo. Porque Deus, Ele disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então eu tenho que tomar banho, lavar as mãos, comer coisas boas, para alimentar o meu corpo, para o meu físico, querer falar das coisas de Deus, dizer: olha, eu tenho uma saúde, Deus faz. Mas não é só por causa disso. Nós temos que cuidar desse corpo, que é o templo do Espírito que habita dentro de mim e de você. E ele diz: o meu lugar forte. Quem tem essa força? O valente. Só o Senhor pode fazer na nossa lugar forte. Sabe onde que é o lugar forte? É onde eu e você estamos na presença de Deus. Nós não temos o que temer. Muitas vezes nós estamos com medo de algo que o mundo está falando. As más notícias, nós tememos as más notícias. Mas quando eu e você estamos no lugar forte, aonde tem a força, aonde o valente está guardando. Quem guarda a minha vida e a sua? É o Senhor. E ele quando Davi escreveu ele falou: olha, eu estou guardado. Por isso que ele falou, os valentes de Davi. Porque Davi tinha uns valentes. Ele falava: esse povo pode ir comigo, porque eu não vou perder a guerra. Então ele tinha aquela convicção que aquele lugar forte, ele estava ali com quem poderia lutar com ele. E eu e você, nós temos alguém que pode lutar por mim, por você, para me defender e defender, que é o Espírito Santo. E você pode estar dizendo aí: pastora, mas tem muita gente morrendo. Tem muita gente morrendo, sim. Mas tem muita gente vivendo, saindo. Tem muita gente sendo salva. É o tempo da igreja começar a lançar rede. Eu vou te falar para vocês, eu conheço muitas pessoas que vieram para o meio evangélico depois dessa pandemia. As pessoas ficaram mais sensibilizadas com a dor, com a mazela do outro. E aí o salmista vai: o meu libertador. Nós somos livres no Senhor. Quem nos liberta é o Senhor. Sabe como Ele me libertou e você? Morreu na cruz, dizendo: Elizabeth, você não teria nenhuma condição, então eu quero te libertar. Antes de eu nascer, Deus já me libertou na cruz do Calvário. O meu libertador. E o salmista Davi, ele já conhecia e falou: o Senhor me libertou. A minha liberdade
Eu sou livre. Por isso eu posso andar para lá e para cá. Eu não tenho que temer Saul. Eu não tenho que temer nada, porque eu sou livre no Senhor. O salmista Davi, ele já tinha reconhecido que ele era livre em Deus. Nós somos livres. Nós somos livres no Senhor. Não tem nada que nos segura nós. Olha para você ver. Mas se você sente que ainda está preso, faça que nem, sabe como? Apóstolo Paulo estava ali, no mar, com aquele tanto de gente, dentro daquele barco, e o barco começou a naufragar, afundar. O que ele fez? Vamos jogar tudo que é desnecessário. E eles começaram a fazer o quê? Começaram a jogar as bagagens. Nós só vamos levar o que é necessário. Muitas vezes labachurias na sua vida, você tem que jogar, não é negócio, é jogar tudo que está dentro do seu coração, nos pés do altar. Deus, me perdoa por eu não entender. Me perdoe porque eu fiquei contrariado com isso que aconteceu. Me perdoe porque o Senhor recolheu pessoas que eu penso que não era para ser recolhido. Irmãos, já morreu parente da minha família. Mas eu sempre falo, tudo vai acontecer dentro do propósito de Deus. Quando alguém adoece que me manda para eu orar, está aí a Camila. Eu falo, Jesus, se eu quero que essa pessoa fique viva, eu vou guerrear na oração. Se o Senhor não quer, eu vou orar para a família conformar. Porque eu não posso ir contra aquilo que Deus tem. Porque Deus tem o melhor. Meu sobrinho falou assim, uma vez, o céu não deve ser bom. Falei, por quê? Tia, porque vocês ficam orando para as pessoas não ir para o céu. Então o céu não é bom. Se o céu fosse bom, você não orava para ele ficar aqui na terra. Aí para ele entender, eu falei, não, meu filho, é porque a gente não quer ficar longe das pessoas. Mas você não diz que Deus é bom, aquilo? Deve ser, porque vocês não querem que ninguém vá para o céu. Muitas vezes nós temos umas contradições. Quando a minha mãe faleceu, eu falei, minha mãe morreu. O Senhor falou para mim, não, filho, ela passou de uma vida para melhor. Custei entender isso, mas hoje eu entendo que o melhor é estar dentro da vontade permissiva, da vontade de Deus. Deus é a minha fortaleza. Sabe o que é fortaleza? Deus, ele está dizendo, o salmista diz, olha, o Senhor é minha energia. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha energia, o Senhor que me dá essa segurança, essa energia que eu preciso. Você já viu quando você trabalha o dia inteiro, ou fica no sol, está com sede, você bebe água, vai lá e come uma comida que está no seu estômago, você fala, graças a Deus, criei uma energia aqui, agora eu posso. Deus, quando o salmista fala, o meu Deus, a minha fortaleza, ele está dizendo, olha, a minha energia, a minha segurança, aonde eu posso confiar, aonde eu posso estar. E nós, amados, ficamos diante de tantas coisas. Quando nós dizemos que amamos ao Senhor sobre todas as coisas, nós temos que lembrar que há uma necessidade para termos forças e coragem. É quando nós queremos aceitar a vontade de Deus. Davi, ele tinha motivos para entristecer, porque ele teve um filho, ele orou, jejuou e buscou e planteou. O filho morreu. Ele disse, agora eu não preciso mais chorar. Eu fiz tudo o que era preciso. Agora eu vou continuar a vida. Quando ele teve um filho com Betseba. Então ele viu que a fortaleza dele, a energia dele, a vontade que ele tinha, era de estar na presença de Deus. Em quem me refugio? Onde você tem refugiado? Nas más notícias? Irmãos, eu tenho tido, todos os dias eu oro, na hora que eu levanto, na hora que eu deitei, me ajude a me conter no meio dessa pandemia, desse celular, de eu transmitir as coisas, saber o que eu falo, saber o que eu não expresso, porque eu gosto muito da tecnologia, amo, achei muito bonito aqui tudo, mas nós temos que tomar um cuidado. Aonde nós temos colocado, aonde eu tenho amparado, aonde eu tenho me abrigado, nas más notícias ou nas boas notícias? Ou nas boas notícias.
A rede social, ela é excelente. Não vou dizer, se eu falar para você que eu não gosto, falo com pessoas fora do país. Mas se nós não tomarmos um cuidado, uma precaução, um detalhe de saber se controlar, ela se controla. Você entra em paranoica, ouvindo televisão, má notícia, isso e aquilo, e começamos a falar. A igreja, de vez de profetizar, nós começamos a falar a mesma coisa que o mundo está falando. Começa a falar mal das autoridades eclesiásticas, começa a falar mal das autoridades constituintes, e começamos a tomar partido. Nós podemos comentar, mas nós temos que ficar atentos, porque o nosso refúgio, aonde nós temos que estar amparado, onde que nós temos que estar, o nosso abrigo é debaixo das asas do Onipotente. Senhor, tudo isso está acontecendo, mas eu sei que um dia tudo isso vai cessar. A igreja, ela tem que perceber que quem manda nesse mundo aqui é a igreja. Os irmãos da igreja rica falam, quem manda no mundo não é presidente, não é governador. Nós obedecemos às normas dele, mas quem está aqui, porque o Espírito está na Bachuriá, está em mim e em você. O Espírito Santo, você que está nos ouvindo, está dentro de você. Por isso que ainda as coisas não estão pior, porque temos nós com o Espírito dele habitando dentro de mim. Quando eu descobri que o Espírito Santo habitava em mim, e eu parei de ter muito medo, viu, pastor? Quando eu descobri que ele está aqui dentro de mim, ele perdoa os meus pecados, ele perdoa as minhas transgressões, ele olha para mim com um olhar de ternura e de misericórdia, olha para você com um olhar de ternura e de misericórdia, de amor, de compaixão. Aí você pode estar se questionando, e por que está acontecendo tudo isso? Por causa do homem. A pandemia não é castigo de Deus para a igreja, eu não vejo assim. Eu vejo a pandemia uma oportunidade para mim, para você mudar de partidarismo, entrar para debaixo daquele que nós estava saindo de pé, né? Às vezes Deus está com a mão aqui, eu tô querendo ir para cá. Aí Deus fala assim, Elizabeth, é melhor você ficar debaixo da minha mão. É mais seguro. É melhor você ficar debaixo aqui, ó, da mão daquele que pode. Eu sempre gosto de dizer que Deus, ele senta no globo terrestre na terra e fica sentado lá, batendo os pezinhos, sentado e fala assim, não vai para lugar nenhum. Ele é o escudo. O que é escudo? Para se proteger. O soldado romano naquela época usava o escudo para proteger quando ia para a guerra. Aí ele punha o escudo, né? Mandava a flecha, eles iam lutando. E aí você, nós temos que nos guardar o nosso corpo da defensiva, nos proteger das armas, os dardos inflamados do adversário. Um dos lugares maiores que nós temos que proteger, os nossos ouvidos. Temos que proteger aquilo que nós estamos ouvindo, filtrar aquilo que nós estamos ouvindo, porque muitas vezes nós estamos ouvindo e essa arma de ouvir, irmãos, é muito séria. Muitas vezes você não está bem, ela desce para o coração e começa a ter uma reação, uma ação primeiro, para depois uma reação. Força da minha salvação. A única situação que podemos ser salvos é através de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós temos que aproveitar as circunstâncias. Você tem que orar. Nós não podemos estar visitando, não podemos estar em aglomeração, mas nós não podemos ficar calados. Nós temos nosso aparelho de celular. Liga, começa a profetizar. Te liguei, irmão, que Deus me mostrou que você está triste. Vou orar para você. Vou te dar uma palavra de ânimo. Vou te dar uma palavra de vitória. Uma palavra que Deus mandou. Isso nós não podemos. A igreja não pode ficar calada diante das circunstâncias. Irmãos, na pandemia passada, eu fiquei impressionada como o Senhor me levou a orar e a ler a Bíblia. Menos de um ano eu li 2 vezes a Bíblia.
Eu falei, Senhor, eu vou aproveitar o meu tempo e comer essa palavra. Porque na hora que ele vir falar coisa para mim, sabe quem vai vir falar para mim, para você? O inimigo sopra na sua cabeça. Não compensa. E eu te digo, compensa. O que você tem ganhado? Aí eu falo, a salvação. Se eu morrer, eu vou para o céu. Porque a primeira coisa que o inimigo, ele começa a mostrar para mim e para você. O que você ganhou? O que você está ganhando? E eu digo, a salvação. Que eu quero chegar diante de Deus e quero levar vidas para o reino de Deus. O meu baluarte, o lugar seguro é na presença de Deus. Eu e você não tem outro lugar seguro. Não tem outra segurança a não ser na presença de Deus. Irmãos, a Bíblia está se cumprindo, literalmente. A gente ouvia que ia acontecer essas coisas. A gente começa a ler lá no livro de Deuteronômio, começa a ver as pessoas, num tempo, elas não viviam umas com as outras, estavam cada um no seu canto. A gente começa a ler a palavra de Deus e começa a ver as coisas. E a gente começa a ouvir, pensa que isso não vai acontecer, parece que está tão longe. Eu quero te dizer, a vinda de Cristo cada dia está se aproximando. Cristo já veio para muitas pessoas. E ela pode, oxalá que eu esteja aqui, Deus me leve. Ou vocês têm notícia, a pastora dormiu, não acordou. Ou aconteceu isso. Ou um de vocês. Ou você que está nos ouvindo. Mas nós temos que estar preparados. Esse salmo, ele escreveu, Davi, porque ele tinha na sua mente que quando ele venceu aquelas guerras, ele por si, ele não teria condições de fazer. E ele vai mais adiante, lá no versículo, eu clamo a Deus pedindo ajuda, e Ele salva dos meus inimigos. E eu quero te dizer, você clama a Deus, e Deus te salva de toda situação difícil, de toda circunstância difícil. Está havendo essas coisas aí no mundo, mas nós temos um Redentor. As pessoas falam, Deus pegou nós desprevenido. Eu falo que Deus não pegou eu desprevenido. Nem a Camila. Nós estávamos numa reunião de oração. Por que eu vou falar isso para vocês? Quando a igreja ora, quando você ora, Deus vai te falar os mistérios dele. Muitas vezes nós não temos tido essa fortaleza, essa energia, porque nós não temos parado para orar. Porque quando a igreja ora, a igreja, a sua casa, no seu quarto, na sua sala, onde você está, quando você ora, Deus fala. E Deus fala. E Ele está falando, igreja, muda, porque eu quero levar uma igreja sem mácula. Eu quero levar uma igreja diferente. E nós estávamos no dia 13 de março de 2020. Dia 13, né, Camila? De março 2020. Nós estávamos numa reunião de oração. E Deus falou que ia parar o mundo, a balança do mundo. Na outra semana, o mundo parou. Eu vou parar porque eu quero parar esse mundo. Eu sou uma irmã. Por que eu quero parar o mundo? Porque eu quero mostrar para a minha igreja que eu vou parar o mundo. Todo mundo vai para dentro de casa. Eu ouvi aquilo e fiquei assim, Jesus. Isso foi numa sexta-feira, num domingo. Na terça-feira, parou tudo, fechou tudo. Ninguém vai para lá nenhum, dentro de casa, para buscar. E eu lembro que Deus usou a pastora da minha igreja. Falou para a igreja, Deus vai mandar todo mundo para dentro de casa, mas é para ler Bíblia e orar. E quando eu não queria ler Bíblia nem orar, eu lembrava da profecia. Beth, Deus usou a tua serva, orar e ler Bíblia. Tinha dia que queria estar uma preguiça, eu lembrava. Está me dando uma oportunidade. E eu quero te dizer, esse salmo, Salmo 18, como o Salmo 144, que Davi fez, que ele disse que Deus é a minha rocha, que prepara minhas mãos para a peleja e meus dedos para a batalha. Eu quero te dizer, Deus está preparando eu e você para uma grande obra. Nós temos que acreditar que Deus, Ele quer que nós reconstruímos muitas vidas. Neemias, ele foi reconstruir os muros de Jerusalém. Nós não precisamos reconstruir paredes, mas nós temos que
Deus está dando oportunidade para nós, igreja, reconstruir vida de pessoas que estão desesperadas, desesperançosas, que está sem vontade de viver, querendo tirar a sua vida. Mas Ele está dizendo para mim e para você: cadê? O que você vai fazer? O que você vai fazer hoje, Elizabeth? Vai dormir? Vai assistir televisão? O que você tem feito nesses dias? Tem mandado uma mensagem pelo WhatsApp de ânimo? Tem falado, mandado uma oração? Tem orado? Tem dobrado o seu joelho? Tem feito ao menos calinho no joelho? Senhor, tem dado a sua garganta para louvar ou glorificar o nome do Senhor. Deus está dizendo para mim e para você: eu quero fazer diferença na sua vida. Eu quero fazer um mover diferente no meio da minha igreja. Eu quero labachuriar, fazer algo muito mais profundo. Eu quero mudar circunstância de vida. Eu quero curar, eu quero salvar, eu quero libertar. Porque a minha igreja, quando ela toma uma posição, eu movo o meu altar. Eu movo o meu mover. Eu movo aonde ninguém tem esperança. Você e eu tem que levar esperança para aqueles que estão desesperançosos. Semana 15 dias, minha irmã falou: Beth, você não sai desse celular, só dentro do quarto. Aí eu deixei a porta aberta para ela ver o que eu estava fazendo. Ligo para as pessoas, vídeo, principalmente se estiver no hospital. Me manda, a pessoa tiver, vocês podem me mandar. Pastora fulano está no hospital, pode mandar que eu passo o dia inteirinho ligando para ele orando. E começo a orar, porque eu quero vidas. Eu quero chegar diante de Deus. Falei: Senhor, eu fiz o que o Senhor deixou para nós fazer. O Senhor não deixou. Amada igreja, Deus não deixou os anjos fazer essa obra, é eu e você. Não é não, pastor? Quem tem que fazer é nós. Não é só o pastor Tiago Amaral, é a igreja Umbrando. Esta obra não é feita por ninguém, é por mim e por você. Que Ele olhou para mim e para você escolheu. E Ele disse: olha, eu quero que você seja diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a palavra dEle. É viver a palavra dEle, é fazer o que a palavra dEle fala. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho. Que aquele que crer será salvo. Não tem muita complicação. O Evangelho, eu aprendi que o Evangelho não é muito complicado. É eu e você fazer o que o Evangelho... Começar a orar, começar a ministrar cura, libertação. E falar: olha, você quer aceitar Jesus? Então vamos aceitar aqui. Fala e repete comigo. O Evangelho é muito simples, porque Deus é simples. Nós estudamos porque é uma necessidade para enfrentar o mundo. Mas as coisas de Deus, Ele é muito simples. Jesus, ele veio, Ele produziu tudo isso na nossa vida. Ele deu todo esse aparato todo da tecnologia para facilitar. Mas Ele é simples, porque Ele falou: eu morri, igreja. Não esquece não, eu morri, eu ressuscitei. Não foi só por causa de você não, Elizabeth, foi por causa da sua família, dos seus vizinhos, daquele que você não aprova, mas eu aprovo, daquele que está ali. Muitas vezes nós falamos: o Senhor não morreu para aqueles. E a gente tem que ver, o Senhor, Ele é bom. Eu fico alegre quando a gente cruza com pessoas que estão na caminhada, no escudo da fé. Minha fé, ninguém vai tirar. No escudo da fé, mesmo diante da circunstância. Duas características que o crente tem que ter: amor e fé. Não precisa de ter muita coisa. O amor pela vida das pessoas, e fé de acreditar que Deus vai fazer. E aí, para finalizar, o salmista disse: olha, Senhor, o Senhor fez trovejar dos céus. Sabe por que Deus fez? Ele fez trovejar dos céus o Altíssimo, e a voz do Senhor ressoou. E Ele disse: a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. A voz do Senhor. Para quebrar um cedro, para quebrar uma rocha, só a voz de Deus. Não é maquinário, não é marreta, não é língua, é a voz de Deus. Quando eu e você
profere a voz de Deus. Ele vem e faz. Ele disse: olha, eu quero exercer na vida de vocês algo muito mais esplêndido. E nessa noite, eu te falo para você, falo que nem apóstolo Paulo, quando aquele navio que ele estava naufragando, tinha muita gente. E o povo falou: quem que nós vamos jogar fora? Os presos, Paulo? E Paulo tinha que ir para ser julgado. Ele disse: não vai jogar ninguém, vamos todo mundo comer comida. Comeram, e aí nós vamos jogar aquilo que não há necessidade dentro do navio, da bagagem. Eu quero te dizer para você nessa noite, o que tem dentro do seu coração, jogue fora. Jogue no altar de Deus. Aquilo que te perturba, o medo, Senhor, estou jogando agora no pé do Senhor. A angústia, estou jogando agora. Senhor, eu não tenho fé, estou jogando agora, eu vou pegar o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do adversário. Jogue aquilo que está te remoendo, que está trazendo angústia, que você não consegue lavar ver a presença do Eterno, do Altíssimo, daquele que morreu na cruz e ressuscitou e disse: olha, eu vou, mas vou deixar o Consolador. Gente, que coisa mais linda. Quando eu leio essa passagem que vejo, que Jesus foi e falou: vou deixar o Consolador para te consolar. Quando eu estou querendo ficar triste, quando eu estou querendo algo que não consigo. Senhor, eu tenho o Senhor aqui comigo. Senta aqui pertinho. Me adula um pouquinho, estou precisando do conselho. Nós temos Ele. O mundo não tem isso. O mundo não tem isso. Nós temos o Consolador. Eu vou e vou deixar o Consolador para consolar, para nos animar. E aí ele foi, Davi, ele foi vendo tudo aquilo ali. E ele foi vendo: Senhor, eu sei, lá do alto que vem o meu refúgio. É lá do alto que eu seguro. É lá do alto que eu vejo. Davi, ele viu que era lá do alto, que o rochedo dele e o lugar forte, aonde ele poderia se abrigar, é do alto. Como eu disse no início, ninguém faz chover a não ser Deus. Só Deus faz chover. Eu e você não tem condições, nem a tecnologia. O Senhor falou: vou deixar chuvas, vou derramar chuva lá, mas vou derramar chuva sobre a sua cabeça, chuva de bênção, chuva para refrescar a terra. Ele derrama. E o salmista descobriu que só o Senhor poderia fazer isso. E ele também descobriu que o mover vinha de Deus. Ele percebeu. E nós temos que simplesmente só entrar para debaixo daquilo que Deus está querendo fazer. Amada igreja, é tempo de nós falarmos do amor de Deus. É tempo de nós anunciarmos que o Senhor está às portas e vai buscar a igreja dele. É tempo de eu e você dizer que só o Senhor pode, só o Senhor é Deus, não há outro. É tempo de nós estarmos crendo naquele que pode fazer na nossa vida. Não há outro, não há outro. Não há, só o Senhor. E é o tempo, como diz lá em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas debaixo dessa terra. E eu quero deixar para finalizar. Esse tempo é agora. É o tempo da igreja ganhar vidas para o reino de Deus. Que as pessoas estão sensibilizadas, estão muito tristes, muito afligidas. Quando a gente ora, Deus quer mover. Você pode dizer: eu não vejo isso que a senhora está falando, pastor. É porque você não tem abrido o seu coração. Começa a falar: eu vou para o Senhor. Amanhã eu quero ligar para umas 3 pessoas. Dessas 3 já virar 6 para orar, mandar mensagem. Você começa a bombardear o reino do inferno. Começa a bombardear, falando das coisas de Deus, levantando cedo, dizendo, orando com a sua família e proferindo a palavra de vitória que só o Senhor pode fazer. Nós podemos orar, nós podemos pedir, que o nosso Deus ouve a nossa oração. Nem sempre, irmãos, que a minha oração que eu faço a Deus vai estar de conformidade àquilo que o meu coração queria. Tem coisas que eu oro e Deus diz: não é tempo, Elizabeth. Oh, meu Deus, mais um tempo. Você não fez a caminhada que eu queria ainda. Então muitas vezes nós ficamos, mas eu então, Senhor, eu vou esforçar mais um pouquinho aí para ver.
Aí Deus fala para mim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então eu falei, vou deixar o Espírito do Senhor fluir na minha vida. Do jeito que vocês estão. Você que está aí na sua casa, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos dizer muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem mostrado que o Senhor é a nossa rocha, o nosso baluarte, o nosso socorro bem presente, aonde nós não temos o que temer. Pai, muitas vezes, Senhor, meu Deus, o nosso coração, meu Deus, como diz a tua palavra que é enganoso, quer nos enganar, quer nos dizer que as coisas não estão indo. Pai, meu Deus, está dizendo que está indo pior. Pai, mas nós não é isso que a tua palavra diz. Aquele que crê no Senhor, cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor vai fazer. Meu Deus, meu Pai, como a nação de Israel saiu, Senhor, do cativeiro babilônico, disse grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pai, nós vamos dizer que grandes coisas o Senhor vai fazer. Pai, quando uma vida rende aos pés do Senhor, meu Deus, é o maior milagre. Pai, a tua palavra diz que o maior milagre é quando uma vida rende aos pés do Senhor. Pai, muitas vezes nós não estamos entendendo, Senhor, que a pessoa ela só ia conseguir, só ia ter essa oportunidade de chegar aos pés do Senhor através de uma doença, Pai, nós temos que ter um espírito de discernimento. A tua igreja precisa desse espírito, que é o Espírito Santo que habita em nós, a discernir aquilo que o Senhor quer fazer, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante, Senhor, dos lockdown, mesmo diante dos nossos governantes. Pai, nós vimos tantas coisas, Pai, muitas vezes não é direito nosso. A tua palavra diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que tenhamos dias, Senhor, meu Deus, meu Pai, dias alegres, dias, Senhor, sossegados. Pai, mas nós, igreja, nós não estamos fazendo isso. Muitas vezes nós estamos falando como o mundo fala. Pai, mas nessa noite, meu Deus, meu Pai, nós somos a porta-voz do Senhor, representada aqui nessa terra. O Senhor não deixa essa obra para anjos, o Senhor deixou para a tua igreja, o Senhor deixou para nós que estamos falando, as pessoas que estão nos ouvindo, para dizer que o Senhor veio, o Senhor veio, o Senhor veio, e o Senhor virá buscar a tua igreja. O Senhor veio nessa terra, morreu e ressuscitou, e foi para junto do Pai, mas virá buscar a terra, mas virá buscar a tua igreja aqui. Pai, que nós possamos estar preparados. Pai, nessa noite eu também quero, Pai, deixar uma palavra, Senhor, meu Pai, Ramar Carachuriás, na vida do pastor Tiago Amaral, e na vida da pastora Laís, Pai, e na vida desses dois filhos dele, Pai, que o Senhor confiou na mão dele, Pai, que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará no casamento, na vida deles. Pai, que eles venham prosperar nesse ambiente, que eles venham prosperar nesse altar, que eles venham prosperar. Pai, que essa igreja venha crescer, que essa igreja venha ser diferente, venha ser como lá Xuriás, o Senhor planejou, desde a fundação dessa igreja. Pai, o Senhor tem algo nessa igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer. A porta do inferno não vai prevalecer nesse ambiente. A porta do inferno não prevalece contra a igreja. Pai, venha, Senhor, fortalecer, venha renovar, venha, Senhor, restaurar, Senhor, a vida do, meu Deus, meu Pai, dos pastores desta igreja. Venha renovar. Pai, eu não sei o que teus filhos precisam, mas o Senhor, o Eterno sabe. Pai, dá para os teus filhos, dá para eles, Pai. Oh Deus, não interessa, o Senhor quer dar. Pai, o Senhor não pensa como nós. Será que merece? Não merece? Não é assim com o Senhor. Senhor, derrama sobre a vida dos teus filhos. Derrama, labachuriás, essa chuva serodita, essa chuva de ânimo, de coragem, sobre a vida, Senhor, dos pastores dessa igreja. Derrama, Senhor, derrama essa unção, a unção do teu Espírito. Pai, as tuas filhas me falaram que hoje eles tiveram um relógio de oração. Pai, hoje começou um relógio de oração e finalizou também, uns começando, outros finalizando. Pai, e elas vão ver a boa notícia. A boa notícia, Senhor, a boa notícia. Pai, abençoa. Senhor, abençoa a vida da Camila que veio comigo, me acompanhando. Senhor, multiplica na vida dela. Senhor, multiplica no celeiro dela.
Multiplica, Senhor, meu Deus, meu Pai, no casamento dela. Senhor, multiplica na vida espiritual, no chamado da tua filha, Pai. Multiplica, Senhor, sobre a vida da tua filha. Pai, segue com esse altar. Segue com esse povo aqui, Senhor. Esses instrumentos, tudo muito bonito, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa todos eles. Pai, eu conheço aqui hoje poucos. O Jacques, a Aurentina, o Senhor amado Daniel, o Márcio, o Euler. Meu Deus, a Nilmara. Poucos eu conheço, mas o Senhor conhece todos. Abençoa todos aqui, Pai. Abençoa esse altar. Pai, eu não sei por que o Senhor está falando para eu orar dessa forma. Abençoa esse altar, Pai. Espírito Santo, traz uma unidade aqui em cima nesse altar. Lebachúrias. Vem trazendo Espírito de Deus, Espírito de vida, de fortaleza. Traz sobre este lugar o Espírito de santidade. Xeralabachúrias. Espírito de santidade. Espírito de santidade, venha sobre este lugar. Pai, o Espírito de santidade. Meu Deus, meu Pai, sobre essa igreja. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de temor e tremor. Pai, até na minha vida, que nós devemos temer e tremer diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito de alegria. Pai, entristecer é fácil, mas alegrar. A nossa alegria, a tua palavra, Senhor, Neemias, ele reconstruindo. Sambalat Tobia queria enganá-lo. E ele disse: olha, estou numa grande obra e não posso parar. E depois ele disse: a alegria do Senhor é a minha força. Pai, alegra esse povo aqui, alegra esse rebanho, alegra essa igreja, alegra as nossas vidas, alegra o teu povo, Senhor. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, o Senhor não mandou nós ficar só chorando. O Senhor disse: ora, chorais com os que choram, alegrais com os que se alegram. Pai, muitos estão chorando, mas tem muitos que estão se alegrando. Pai, nós devemos, Senhor, ter um equilíbrio, Pai. Não é só o choro que o Senhor quer. O Senhor também quer que nós tenhamos alegria de saber que a nossa alegria maior é o que o Senhor fez na cruz por nós. Conquistou, morrendo e ressuscitando e dando vida. É a nossa oração nessa noite, para a glória, para o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Você que está me ouvindo também, muito obrigado. Que o Espírito Santo ministrou no seu coração.